Fala pessoal, vai começar mais um Art Hacks e o meu convidado de hoje é o Alexandre Leone. O Leone é muito conhecido pelo seu trabalho do bate-papo ilustrado e hoje em dia ele é ilustrador e concept artist sênior na Moon Colony. Foi muito legal esse bate-papo, porque eu já havia entrevistado o Leone 7 anos atrás, mas no caso foi uma entrevista por escrito. Então até vou deixar o link na descrição para quem quiser olhar e comparar as respostas dele, para ver como que foi a trajetória dele, tanto daquela época como desde o início, que é algo que a gente conversa bastante ao longo dessa entrevista. Então tá, bora lá, sem mais delongas, vou deixar vocês aí com o Leone. Bom, Leone, é um prazer te ter aqui. Na verdade, é um prazer novamente poder te entrevistar, porque eu me dei conta de que eu te entrevistei 6 anos atrás, numa outra 6 anos situação. já? É, faz 6 anos Faz já tempo. aquela entrevista. É claro, era uma entrevista por escrito, no caso, né? Não era uma entrevista de áudio, assim. Enfim, essa interação Sim. é muito mais interessante, assim, acho que vai ser muito mais detalhada até para quem tá ouvindo. E claro, eu vou deixar o link na descrição depois, para quem quiser ver e comparar o que mudou, assim, é bem interessante. Mas enfim, eu queria que tu te apresentasse, claro, e falasse um Uhum. pouquinho, assim, de como é que começou esse teu interesse por arte. Tá, beleza. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Leone, eu sou ilustrador, concept artist, sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nascido, criado e vivi a vida inteira aqui em Campo Grande. Hoje eu trabalho para uma empresa de outsourcing em games que chama Moon Colony, que a sede é em Cambridge, na Inglaterra, mas eu trabalho de casa. Então eu tenho um emprego full-time lá, mas eu trabalho aqui do meu esconderijo no meio do mato. E assim, se puder voltar um pouquinho lá no tempo, assim, porque claro, a gente tá pegando bem um recorte final, assim. Como é que começou, assim, o teu interesse pelo desenho? Como é que tu começou essa tua jornada artística? Eu acho que é parecido com a maior parte das pessoas, o interesse começa na infância, né? Dos desenhos animados, quadrinhos e coisas que a gente via. Eu tenho dois irmãos, na verdade eu tenho três, né? Uma irmã mais Uhum. velha e dois irmãos que têm mais ou menos a minha idade, com 1 ou 2 anos de diferença entre a gente, né? Eu sou tipo um irmão do meio. E tipo, a gente assistia muito desenho animado, lia quadrinhos e tal. E do tipo, desde pequeno a gente gostava de desenhar. E eu acho que o lance de crescer num ambiente onde eu tinha outras pessoas que desenhavam também, no caso dos meus irmãos, do tipo, a gente Uhum. se incentivava, mesmo que fosse competindo um com o outro, assim, sabe? Ah, um tá fazendo um negócio um pouco mais legal, você quer aprender como é que faz e por aí vai. O lance que eu sempre respondo quando alguém pergunta quando você começou a desenhar, a resposta eu acho que é mais do tipo, quando é que você parou de desenhar, né? Porque no caso é o que Uhum. acontece com a parte das pessoas, né? Eventualmente, em algum momento você vai parar, seja na própria infância ou adolescência, acontece alguma coisa, você para de desenhar. No meu caso, eu nunca parei, né? E quando chegou a época de pensar em carreira, fazer faculdade, coisas assim, eu não tinha nenhum outro interesse, a não ser talvez na música, eu tenho um interesse em Uhum. música também, mas eu sabia que o meu caminho era trabalhar com criação, né, coisas artísticas em geral. Então Sim. foi assim que eu comecei. E assim, eu te conheço de mais um tempinho, assim, mas eu sei que tu talvez regule um pouco de idade comigo e tu pegou bastante um cenário assim de arte digital que era muito voltado para publicidade, para editorial, e hoje em dia a Demais. gente vê que tem esse mercado de jogos cada vez mais expandindo assim. Como é que foi lá atrás quando começou a pegar esses primeiros trabalhos de arte digital assim? O que que tu pegava mais, o que tu costumava fazer mais assim seguido? Cara, esse é uma parada muito interessante, porque, tipo, quando eu falei que eu é, sempre quis viver de arte e tal, né? Mas quando eu fiz vestibular em 2005, o cenário era totalmente diferente do que é hoje, né? Eu entrei na faculdade em Uhum. 2006, formei em 2009. Mesmo em 2009, do tipo, a internet do jeito que é hoje estava engatinhando, a arte digital mesmo era pouco acessível para o brasileirinho médio, né? Uhum. O primeiro tablet que eu tive
foi em 2008, segundo ano da faculdade. Terceiro ano, na verdade, da faculdade. Então, tipo assim, tudo que eu sabia antes era arte tradicional, né? E é igual Sim. você falou, no começo as oportunidades que tinham eram pequenas comissões para amigos, parentes e coisas assim, e trabalho para a empresa era mais relacionado à publicidade, uma parada mais relacionada a design gráfico e tal, que às vezes podia até ter alguma ilustração, mas era um negócio mais design gráfico mesmo, às vezes editorial. Uhum. Então, o começo foi bastante nessa pegada. E acho que o que deu certo pra mim foi não conhecer muito o mercado e nem pensar muito nisso, assim, tipo, confiar no processo e simplesmente ir tentando até dar certo, saca? Uhum. Porque talvez, tipo, olhando o cenário como era naquela época, eu soubesse talvez o quão difícil que era, né, pra conseguir uma oportunidade, talvez não tivesse insistido. Mas foi bom que, tipo, o que eu fiz basicamente foi, eu gosto de desenhar, eu vou desenhar e eventualmente vai dar tudo certo. Claro que disso, né, de 2009 até hoje já se passaram o quê? 14 anos, coisa assim. Uhum. Então, muita água rolou debaixo dessa ponte desde então, né? Sim. É, cara, é massa compartilhar assim, porque muitas vezes, digamos assim, quando a gente fala mais do cenário atual, a gente também não tá muitas vezes olhando pra trás e vê tudo que veio antes assim, né? Tudo que formou muitas vezes essa escola dessa outra geração de artistas digitais assim, aqui no Sim. Brasil, sabe? Tu chegou a pegar bastante também aquela época ali, talvez 2010 por ali que teve aquela transição, digamos, pra ter mais card games, essas coisas. Como é que foi isso assim, mais ou menos? Sim, eu posso começar a falar sobre a minha experiência com games, né? Porque Claro. eu. O primeiro trabalho em games que eu consegui foi em 2012. Eu estava trabalhando numa agência de marketing digital como designer. E aí, um cara que trabalhava lá, ele saiu da empresa para trabalhar num estúdio de desenvolvimento de aplicativo de celular, né? E tal. Uhum. E aí, calhou de que o dono desse estúdio de apps, né? Ele tava querendo fazer um jogo, um card game com os irmãos dele e tal. Aí, tipo, cada irmão tinha uma empresa, tá ligado? E aí os caras Sim. tinham uma grana, e eles falavam, a gente quer fazer um jogo. E aí eu era o único ilustrador que esse amigo conhecia. E aí ele me indicou. Só que, tipo, os caras tinham uma pretensão, uma ideia, assim, de visual pro jogo que era totalmente diferente do trabalho que eu tinha. Mas Sim. como eu talvez fosse o único ilustrador disponível ali naquele momento, falei, não, beleza. Vou sair do meu emprego de marketing digital e vou começar a trabalhar com games. Tipo, independente se é uma boa oportunidade ou não em termos de grana e tal, falei, pô, é uma excelente oportunidade para mim, tipo, basicamente receber para estudar, né? Que é, tipo, vou desenhar todo Uhum. dia, vou desenhar 8 horas por dia. Que é o que para mim era difícil antes, né? Porque quando você tem que começar a trabalhar, início da vida adulta e tal, você tá com várias coisas na cabeça, é difícil você arranjar o tempo para melhorar o seu trampo, né? De desenho. Sim. Então em 2012 que eu entrei nessa parada do card game. E aí eles queriam uma parada visualmente um pouco mais próximo do que é o Magic, assim, que é um pouco mais realista, menos cartoonizado, né? E Uhum. aí eu fiquei nessa empresa, trabalhei por um ano e meio, entre novembro de 2012 até abril mais ou menos de 2014. E do tipo, porque os caras não tinham muita noção, e eu também não tinha muita noção, a gente fazia tipo 4 cartas por semana, tá ligado? Uhum. Segunda-feira, segunda-feira fazia 4 rascunhos e os outros dias era fazer as pinturas. E aí, tipo, em um ano e meio eu fiz 250 cartas, mais ou menos. Nossa, não. Isso é muito, tá louco? É bastante. E aí, do tipo, eu fui o primeiro ilustrador no estúdio, alguns meses depois deu pra chamar mais gente, né? E aí, eventualmente, chegou a ter, acho que no auge, uns 4 ou 5 no máximo ilustradores trabalhando no mesmo projeto. Foi bem legal também, porque era um jeito de aprender, tipo assim, com a tentativa e erro. Claro que eu tava fazendo um negócio
desde o início, mas depois, quando entrou outras pessoas também, a gente aprendeu com os processos dos outros, né? Uhum. Tentar também criar uma linguagem que fosse coesa entre um projeto e outro, né? Entre no caso, um artista e outro, no mesmo projeto. E por causa desse projeto, por exemplo, eu conheci o Lucas, que é o Ah, sim. Lucas do Bate-Papo Ilustrado, Bate-papo né? Tipo, que ilustrado. a gente Isso. formou o Bate-Papo Ilustrado lá em 2014. Eu conheci ele por causa de um curso que eu fiz de pintura digital. E aí ele tava lá e eu chamei ele para trabalhar na Island of Games, que era o nome da empresa. Uhum. E acho que ele foi o primeiro, fora eu, acho que ele foi a primeira pessoa que entrou, assim. Então era, tipo, nós dois por um tempo lá. Foi uma experiência desafiadora. Tipo, em termos de grana, não era muita coisa, mas, pô, pra mim foi uma grande oportunidade. Era tipo um emprego formal, carteira assinada, bonitinho, assim, era bem legal. Uhum. Não me pagava muito, mas, pô, foi um aprendizado absurdo. Tipo, em um ano e meio, meu trabalho mudou totalmente. Sim, 250 pinturas eu imagino que muda qualquer pessoa, né? Até quem tá, tipo, É, muito no início, assim, não tem muito como contestar. sim, com certeza. E hoje em dia tu falou, né, que tu tá no Moon Colony e pelo Moon Colony eu imagino que tu pega projetos maiores, até olhando teu portfólio dá pra ver que tu pegou coisas até pra própria Blizzard, de Hearthstone. Como é que tu te sente, assim, em relação a estar realizando talvez o sonho de muita gente, assim, principalmente gente que ilustra pra fantasy, assim, como é que tem sido isso? É, é uma parada muito doida. Você até falou brevemente sobre isso, do tipo, a gente às vezes olha o cenário atual ou a situação que a gente se encontra atualmente, tipo, Uhum, eles têm dificuldade de comparar com o que era antes e até reconhecer o esforço para chegar até aqui, saca? Eu, pelo menos, tenho um pouco disso, assim, de talvez não se dar muito crédito, tá ligado? Do sim. tipo, às vezes você fica, eu pelo menos me sinto um pouco, você tem um jabuti em cima de uma árvore, você fica, cara, como é que eu tô aqui, saca? Alguém me colocou aqui, né? Mas é tipo, foi um processo longo e muitas indas e vindas fazendo coisas diferentes, totalmente diferentes, na verdade. Tipo, eu não fui um tipo de pessoa que planejou a carreira e seguiu o plano, saca? Foi Sim. totalmente o que foi aparecendo, fui pegando, mas de alguma forma as coisas foram dando certo. E eu cheguei no ponto que eu acho que eu queria estar. É tipo, é muito maneiro, assim, o trampo que eu faço na Moon Colony é o trabalho que eu mais gosto de fazer mesmo, que é tipo, mais focado em ilustração mesmo. A maior parte é Hearthstone, mas eu também faço alguns outros projetos para o estúdio, como é um estúdio de outsourcing, a gente tem outros clientes também. Mas o grosso do trabalho é as cartas, né, de Hearthstone. A gente trabalha em Sim. cinematics também, que é uma parada maneira, que também envolve um pouco de animação, storytelling e tal, é maneiro. E, cara, é muito doido, tipo assim, é muito gratificante, eu acho, pra mim, trabalhar num tipo de projeto que eu gosto. Eu gosto da linguagem visual, do universo de Warcraft e tal, sempre curti. Mas ao Uhum. mesmo tempo é difícil cair a ficha, assim, sabe? Que você tá fazendo um negócio que muita gente quer fazer, porque no dia a dia mesmo do trabalho, é como qualquer outro trabalho. Do tipo, você tem ali um briefing. Você tem que fazer isso. Beleza. Você vai fazer os rascunhos, depois fazer uns testes de cor, pintar e entregar. E é isso. Não tem uma virada de chave grande, como acho que muitas pessoas acham que tem. Tipo, os iniciantes acham que quando, por exemplo, quando, entre aspas, chegar lá, minha vida vai ser diferente, saca? É claro que é muito melhor do que era antes, porque, tipo, tem a questão da grana, tem a questão do, tipo, ser um projeto legal, ter uma estética que eu gosto, mas o dia a dia mesmo do trabalho é bastante parecido com o que sempre foi. É, eu acho que o que acontece é que talvez uma analogia meio engraçada, assim, mas é que nem quando tu faz um exercício físico, tu vai ficando melhor naquilo, seja qual for o tipo de esporte, e tu não percebe Sim. como tu era ruim lá no início, tipo jogar bola, por exemplo, sabe? Tu não percebe como no início tu não conseguia nem fazer uma embaixadinha, e daí, tipo, uns anos depois tu tá, sei lá, sabe? Dando uma É, bicicleta.
Eu acho que é por isso que é bom a gente guardar os nossos trabalhos antigos e de vez em quando revisitar eles e para você conseguir perceber a sua evolução, né? Porque como a gente é a gente o tempo inteiro e a evolução é sempre muito gradual, pelo menos para mim, né? Sempre foi bastante lento. É difícil de você perceber que você está evoluindo e indo para algum lugar. Então é tipo interessante, eu acho. Eu acho que eu indicaria para as pessoas colocar umas pequenas metas, assim, né? Do que você quer alcançar dentro de determinado tempo. E depois ir verificando se você está indo para o caminho que você quer ou não e tal, o que está faltando. Para mim, eu acho que uma coisa que eu falo às vezes é tipo, eu sinto que sempre fui tipo uma folha boiando no rio, saca? Tipo, Uhum. vai indo. Alguma hora chega em algum lugar, saca? Entendi. Pô, bonito isso. É bem poético, eu diria, né? Mas até eu queria comentar um pouco sobre esse teu interesse pelo fantasy, assim, quando é que ele surgiu, assim, é uma coisa antiga tua, é uma coisa de alguma predileção lá de trás da infância, porque a gente vê que é uma coisa bem expressiva no teu trabalho, enfim, esse tipo de preferência por essa temática, essa estética. Eu jogava bastante RPG quando era criança, com os meus irmãos e tal. Gostava muito desse universo mais fantasia medieval. É uma parada Uhum, que me interessava bastante. Acho que assim, se você deixar super simplificar, né? Você tem o fantasy, você tem o sci-fi e você tem, sei lá, o realista, tipo mundo atual. sim. Dessas três vertentes assim de estética, o que mais me interessava quando eu era criança e adolescente era fantasia medieval e tal, criaturas, dragões e tal. Eu diria que hoje é bem menos do que era, assim, do tipo, eu gosto de, sei lá, coisas que são mais realistas um pouco hoje, embora eu Uhum. desenhe tipo, pro Hearthstone e tal, sei lá, acho que quando eu faço uns rascunhos assim, eu acho que eu coloco um pouquinho mais de umas paradas mais urbanas, assim, saca? Eu tenho gostado um Sim. pouco mais assim, tá ligado? Vai mudando isso com os anos, eu imagino, assim, mas Sim. é sempre muito claro, às vezes tu vê que existe uma fonte principal, e assim, até aproveitando, qual foram as referências lá no início, assim, que tu olhava e tu dizia, nossa, esse cara aqui, eu quero ser esse cara, assim, sabe? Hum. É difícil de você pensar, tipo, o início onde, né? Porque você pode considerar o início em muitos lugares. Não, Mas, início da por tua exemplo, carreira, talvez. Não sei, enfim, pode ser o início de quando tu teve interesse em desenhar também, claro. lá no começão mesmo, quando eu era criança ainda, pré-adolescente, assim, começo da adolescência, a minha avó, os meus avós, eles tinham uma loja, uma loja de artesanato no centro da cidade. E aí Uhum. eles tinham um espaço no fundo que era o ateliê de um artista plástico. E aí o cara, tipo, ele trabalhava e ele dormia lá, tipo assim, ele meio que alugava aquele espacinho lá no fundo da loja. E, tipo, eu adorava ir lá e ficar olhando o trampo dele, assim, e, tipo, o nome do artista é Luiz Xavier. E ele Uhum. tinha um trabalho de surrealismo que, com referências indígenas e do Pantanal, assim. Saca? É bem interessante, tipo, a ideia do trabalho dele. E, tipo, ficava vendo ele pintar. E eu e os meus irmãos, né, a gente queria, todo mundo queria ser pintor, assim, nessa época. Uhum. Aí teve a época, tipo, de quadrinhos e tal. Teve a época da revista Dragão Brasil, que eles tinham Ah. algumas séries de quadrinhos. Tinha o Holly Avenger, tinha Victory também. Então, tipo, Uhum. esses artistas que trabalhavam nessas revistas e também, tipo, faziam aqueles guias de como desenhar mangá, tá ligado? Ah, Então tem, sim. tipo, Erika Wano, Denise Akemi, o André Vazios, tem o Eduardo Francisco. Essa galera, assim, que, tipo, na época dava uma esperança, assim, de, pô, dá pra trabalhar com desenho no Brasil, dá pra fazer quadrinhos no Brasil, tá ligado? Até Uhum. voltado mais pro lance de mangá, assim, que era o que a gente curtia quando era criança. É, é isso, eu acho que no começo foi mais essa galera, assim, do tipo,
que eu acho que, na minha visão, assim, era tipo a galera mais pioneira dos quadrinhos, mais relacionada a mangá, porque tinha uma galera mais das antigas, mas muito o pessoal do comics e tal, Sim, é que aí já verdade. é uma outra vertente, né? A galera tava fazendo trampo pra gringa. Isso é interessante tu comentar isso aí, porque pra mim deu um flashback aqui na época que eu ia, tipo, na banca e tinha essas revistinhas como desenhar mangá, tinha, que nem tu comentou, a Holly Avenger, e era o tipo de conteúdo que muitas vezes a gente tinha acesso, assim, ainda mais quem não tinha computador, muitas vezes mesmo tu tendo internet, tu não achava tão fácil, assim, os conteúdos Não, na internet. Se tu não soubesse inglês, então, meu Deus, tu não ia achar um fórum, tu não ia achar onde justamente tinha essa parte assim da arte digital na internet. Então, o primeiro contato é, para mim também foi muito por aí, cara. Então, até quando eu pensava assim, como é que se ganhava dinheiro com arte, assim, eu pensava, bom, o cara vai numa galeria expor os quadros, né? é. Ou Uhum. ele vira quadrinista. Era exatamente assim, sabe? Pelo menos até uns, sei lá, 18, quase 17 anos de idade, era essa visão que eu tinha, assim, sabe? Mas depois disso, o que que apareceu assim para ti como algo interessante em termos de referência quando tu já começou a trabalhar, já começou a entrar no mercado, começou a dominar a arte digital em si? Cara, eu acho que é muito do que foi as referências para a maior parte da galera da arte digital, né? Tipo assim, os artistas que meio que quebraram as primeiras barreiras, assim, tipo, de começar a trabalhar para estúdios grandes. Então, tipo, tem o Mike Azevedo, César Rosolino, tá ligado? Esses Uhum, caras, tipo, o pessoal que formou o Mar Studio. Tipo, a gente é meio contemporâneo, assim, quando eu tava começando, tipo, eles também estavam começando e tal, começando a aparecer o trampo. Mas só que eles, tipo, se desenvolveram rapidão, né? E chegaram uhum, num patamar bem mais alto, assim, naquela época, e do tipo, era muita referência, como são referência para quase todo mundo, né? Que trabalha com arte digital. Mas tem, claro, o El Murai, que, tipo, já fazia uns trampos de editorial para Mundo Estranho, super interessante e tal, mas também logo saiu e foi começar a trampar mais com games. Aí tem a Caroline Gariba também, incrível. uhum, O Zanquetin, que já, tipo, já tinha uma vertente mais trampo pra Blizzard, assim. Quando começou Hearthstone, tipo, logo o trabalho dele se encaixava muito com essa estética, então, tipo, acho que muita gente também teve ele como referência. uhum. Então é, tipo, mais essa galera mesmo, tipo assim, eu tenho uma admiração enorme pela galera do Mar Studio. E do tipo, é, eu tendo a dizer também que do tipo, todo mundo é inspiração pra mim. Ah, pode ser os caras que são super, tipo, grande na indústria já, ou pessoas que eu acabei de conhecer que estão começando, mas sempre eu vejo o trampo dos outros e me inspira, assim, saca? Eu não tenho muito esse lance de ter ídolos muito definidos, saca? Tipo, Uhum. eu gosto de olhar o coletivo dos artistas nacionais, assim, saca? E especialmente Saquei. isso, assim, tipo, quase todas as vezes que eu, por exemplo, que eu tô trabalhando agora para um estúdio gringo, né? Quando a galera tá falando de algum tema e, tipo, quer puxar uma referência, eu sempre puxo um artista brasileiro, porque sempre tem pelo menos um artista brasileiro que é muito bom naquilo específico que eles estão precisando. E aí eu sempre jogo os nomes, assim, pra galera. Saquei. É, O pessoal, justamente essa geração, que eu acredito que foi essa geração que veio de 2010 pra frente, assim, tanto o Mike, Mario Studio, que nem tu falou, tu tinha o é, coletivo Benor, acho que era o nome, né? Saiu muita isso. gente boa de lá, assim, e é interessante ver que teve um boom ali dessa ilustração digital aqui no Brasil daquela época pra cá. Muita gente se inspira É. neles até hoje. E parece que tá tendo um outro boom agora, pelo menos na minha percepção, agora na parte de concept art aqui no Brasil. Então, até atualmente, quem tu consideraria assim uma influência que tu tem olhado bastante, assim, que tu tem te inspirado? Cara, isso já há um tempo, né? Eu vejo o trampo do Pedro Kruger, do Bragato. Essa galera que, tipo, é de uma geração um pouco mais jovem, mas que já Uhum, chegou, tipo, quebrando tudo, assim, saca? Que do tipo, Bragato, por exemplo, tem um trabalho que é super autêntico, saca? Que não é, tipo, tentando se encaixar e imitar um estilo específico. Acho que isso é muito legal e acho que é bom a gente ter também
artistas que têm uma linha um pouco mais autoral, eu diria, para estimular os jovens artistas que estão entrando no mercado a não seguir só a fórmula também, saca? Ter um trabalho que é mais interessante, ter aquele tempero a mais, assim. Tem um menino que eu sempre falo pra galera ficar de olho, é o Luiz Viajante, também um Uhum. guri super novo, que tem um trampo incrível. Vale muito a pena, galera, ficar de olho. É isso, e do tipo, é igual eu falei, assim, eu não tenho muitas referências definidas, saca? A galera mais, por exemplo, que tem uma linha mais line art, assim, uma boa perspectiva, eu gosto muito do Haxono do Ru. Eu Uhum. gosto do Pietro Antonioni também. Muito, o Pietro é muito foda. Tipo, o jeito que ele pensa perspectiva, anatomia, umas paradas mais técnicas, assim, é muito foda. É massa, cara. Mas é legal ver realmente que, tipo, tem essa visão da galera que tá chegando agora também. Porque às vezes o pessoal Sim, acha que quem tá aparecendo é só quem tá há muito tempo. E na verdade, nem sempre é assim, né? Tem sempre talentos novos aparecendo e dando uma despontada, assim. Eu até queria puxar uma cara. coisa que tu falou um pouquinho atrás ali, quando tu tava comentando do teu trabalho na Moon Colony, assim. Mas falando assim sobre o teu processo criativo hoje em dia, tu tinha até comentado de uma maneira bem simples assim, mas se tu pudesse, digamos assim, exemplificar geralmente como é que funciona quando tu vai fazer uma peça, quando tu vai fazer uma carta, como é que é esse processo assim? Saquei. Cara, é o seguinte, eu faço tanto ilustração como concept art, mas eu sempre me identifiquei mais como ilustrador. Uhum, Eu gosto de ter, tipo assim, eu gosto da parte narrativa de construir uma cena, de pensar o que o personagem está fazendo, saca? Mais do que sim. pensar no, sei lá, nas detalhes do design, de como é que funciona, como é que é a funcionalidade de uma armadura, qualquer coisa assim. E o meu processo do tipo, o jeito que eu faço as cartas é bastante simples. É do tipo, normalmente tem o briefing, que já está descrevendo o que precisa ser ilustrado, e tem referências também, né? Porque no caso do universo de Warcraft, Hearthstone, muita coisa já está estabelecida, então não precisa, tipo, criar muito. Às vezes precisa, dependendo da situação, você pode criar um pouco mais o personagem e tal, que não é um personagem que já existe. Mas em Uhum, geral, a gente trabalha com coisas que já estão estabelecidas. Então, por exemplo, você vai desenhar um orc de uma facção X, né, com armadura assim, o machado é mais ou menos assim, sei lá. Então isso é mais tranquilo nesse sentido. E aí, tipo, o que a gente faz é fazer thumbnails, né? Então são rascunhos que são de composição, principalmente, né, para você pensar como que a carta vai ler no, no frame, né, na borda que tem ali, porque tem cartas diferentes com bordas diferentes. Então tem que uhum, encaixar narrativamente ali dentro daquele quadradinho o que o observador precisa entender da imagem, né? E aí, beleza, a gente faz pelo menos 3 versões. E aí, aprovado isso, a gente faz teste de cor, pelo menos 2 opções. De ideal que seja pelo menos umas 3, eu normalmente faço umas 3. E aí, aprovado isso, é renderização. E aí é só tempo. uhum, Eu, em termos do meu processo, eu tento. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? É que o melhor é você gastar o máximo de tempo possível no começo. Tipo, não faz rápido os thumbnails e teste de cor para resolver tudo no render. Porque a partir de um determinado momento que você já está investido no render, é difícil de você fazer alterações que são estruturais, saca? Então, do uhum. tipo, toma o tempo que for necessário para você fazer a perspectiva bonitinha, fazer a anatomia certinha, o gestual legal. Porque se você tentar resolver no meio, lá, na hora que você já está pintando, para mim, pelo menos, é muito difícil. Então, meu processo ele é bastante metódico, eu diria, e, tipo, bem blocado, assim, passo a passo, saca? Uhum. Hoje em dia ele é todo um processo feito no 2D, tu não usa nenhuma ferramenta 3D durante essas etapas.
Cara, muito difícil. Na época que eu usava mais, assim. Mas no Hearthstone quase nunca. Tem uma outra situação que eu cheguei a abrir o Blender aqui, e, tipo, para modelar um treco simples, só para ver uma perspectiva e tal, mas é do tipo, assim, o meu conhecimento de 3D é, sei lá, muito básico. Teve uma época que eu sabia um pouquinho mais, mas sei lá, ficar 10 anos sem tentar, você acaba esquecendo, né? Com Então eu, certeza. tipo, faço uma modelagem bem blocadinha mesmo, bem simples, só com formas geométricas e ponho uma câmera para entender a perspectiva às vezes, saca? Ah, Mas é saquei. bem simples. Quase tudo é manual na pintura mesmo. Nossa. Não, bem legal saber assim, porque é uma coisa que acho que tem virado padrão de indústria, assim, o pessoal às vezes comenta, nossa, aparece a vaga, precisa saber Blender, precisa saber 3D, sabe? E saber que realmente tem espaço para pessoas que querem resolver de maneira 2D, a pintura, Tem. sabe? Tipo, é importante que o pessoal saiba disso também, porque não ficar naquela coisa, nossa, preciso aprender tudo, preciso aprender isso, preciso aprender aquilo, e vira meio que um TDAH, assim, na hora de tentar escolher o que, que tem que priorizar, sabe? Realmente é um negócio complicado. Você tem que saber o que você está tentando fazer e priorizar um pouco alguma coisa, porque se você realmente ficar pulando muito de um negócio para o outro, não adianta muito, né? Do tipo, eu acho que o lance quando você está estudando é saber ao que você está se propondo. Por exemplo, eu vou estudar pintura. Beleza, é isso que você está estudando nesse momento. Passam alguns meses estudando isso. Aí, beleza, você quer estudar uma outra coisa ou incorporar o 3D, por exemplo, no seu processo? Beleza, muda a chave para o modo 3D e estuda um pouco isso. Eu acho que o lance de você ficar muito pulando de um treco para o outro sem foco nenhum é difícil de você absorver o conhecimento, saca? Uhum. Não, certamente. Eu sei, porque eu por muito tempo tentei pintar e. Cara, não é a minha coisa, assim. Hoje em dia, se eu tentar pintar, vai ser umas coisas terríveis, assim. Mas assim, é bem o que tu falou, sabe? Eu acho que é muito virar a chavinha e tentar fazer aquilo, daí começa a funcionar, assim. Mas, embora eu acho difícil conciliar as duas coisas. Mas assim, É. aproveitando que a gente falou bastante de arte, que é já essa parte, queria falar um pouco mais de outras coisas. Queria entender mais ou menos assim, como é que é a tua rotina hoje em dia, assim, como é que são teus hobbies, se tu pudesse abrir um pouco pra gente, assim. Cara, a minha rotina de trabalho, por exemplo, ela é muito tranquila hoje. Eu acho que talvez seja o melhor ponto da carreira que eu tô, porque agora eu tenho um trampo fixo e eu não faço mais freelance, né? Tipo, porque todas as vezes no passado onde eu tava trampando fixo numa empresa, eu também fazia freelance para dar uma Uhum. complementada na renda e tal. Ou tinha o próprio bate-papo ilustrado, né? Ou outros projetos paralelos que sempre tomava tempo. Hoje em dia eu tenho uma rotina bem tranquila, trabalho de segunda a sexta, das 9 às 18 e tal. E fora isso, o que eu tenho de projeto só é a minha banda, né? Eu tenho uma banda de rock, que aí isso é uma coisa que eu dedico algum tempo e tal. A gente ensaia, sei lá, quando tem algum show que a gente vai fazer, a gente pode ensaiar uma vez por semana e tal. A gente se reúne para compor. Mas é do tipo. É aquele projeto do tipo, depois que você passou dos 30 anos, você fala, pô, eu quero ter algum hobby, eu quero fazer alguma coisa. E aí agora a gente tem condição financeira de investir e fazer um negócio maneiro, saca? Tipo, que tem produção, a gente grava bonitinho, faz clipe às vezes e tal. É maneiro. Uhum. Mas é do tipo, eu não tenho. Fora isso, não tem muita coisa de especial, não, das coisas que eu faço. Tô tentando voltar a fazer um pouco de exercício, porque eu fiquei, sei lá, uma década sem fazer nada. Isso, pelo menos, é uma coisa, né? Tentar voltar a se exercitar um pouco, para não morrer tão cedo. Claro, sim. E, às vezes, jogar videogame, uma coisinha assim, mas nada demais. Pô, esse negócio da banda é até interessante, que eu lembro que outra vez que eu te entrevistei, tu tinha comentado que tu tocava guitarra e tal, mas acho que na época tu ainda não tinha voltado com a banda. Tu tocava, mas tu acho que É, a banda não tava rolando ainda. E não. daí agora tu comentou isso, eu até fico feliz de ver isso. Eu até parei pra ouvir a banda, de fato. E até queria entender, Uhum. assim, melhor como é que ela surgiu, assim, como é que são as influências dela, porque posso estar errado no que eu vou falar, tá? Mas ela tem uma pegada meio
metalcore em alguns riffs, me lembra É, bem uma pegada daquelas bandas que surgiram ali nos anos 2000, não sei se Unearth, essas bandas As I Lay Dying, tem uns riffs bons, sabe? É tu que faz os riffs, por sinal? assim, não todos, né? Porque no caso a gente tem dois guitarristas na Sim. banda, e aí tem alguns que são do Renato, né? Que é outro guitarrista. Mas é do tipo, o lance da banda surgiu, a gente começou em 2017, final do ano, que a gente juntou e falou, vamos, tipo, os amigos, assim, vamos montar um projeto. Mas era tipo, pelo menos na minha cabeça, né? Sempre foi bastante descompromissado. E, inclusive, mesmo a gente já tendo produzido bastante coisa, considerando que é um projeto de hobby, né? Eu nunca me preocupei muito se é um negócio que vai ter público, se alguém vai gostar ou não. É uma parada muito pra mim, assim, né? Pelo menos a parte que me toca, assim, né? Tipo, as coisas que eu componho, as coisas que eu faço é porque eu gosto. E é tipo, bastante mais fácil fazer música do que fazer ilustração, porque do tipo, eu não sinto nenhum peso de ser bom em tocar Uhum. guitarra ou de compor coisas incríveis, porque eu sei que eu não sou profissional, então pra mim é muito tranquilo. Mas desenhar é uma parada que é estressante às vezes e tipo, é muito difícil você não se cobrar, saca? De tipo, eu tenho que ser melhor, tinha que ser melhor do que isso. Bate muito mais insegurança, saca? É Uhum. muito doido. Mas é isso, a banda surgiu em 2017, a gente gravou as primeiras coisas em 2018. Aí teve o intervalo da pandemia, né, que a gente ficou praticamente 2 anos parados, assim, lançamos só um som e não tocamos mais Uhum. em lugar nenhum, né, por causa da pandemia. E agora a gente tá voltando, tentando voltar mais firme, vai tentar lançar mais 3 músicas esse ano, vamos ver. Ah, massa. Até perguntar assim, tu até falou uma coisa interessante agora, que é em relação ao fato de que a pressão que tu tem em cima da música é muito diferente da pressão que tu tem em cima da tua arte, assim, no caso da Sim. ilustração. Tu sente que uma coisa meio que retroalimenta a outra, assim? Como é que tu vê essa influência da música na tua arte e vice-versa? Cara, eu acho que influencia sim. Tipo, quando eu era adolescente, que eu gostava das duas coisas, eu não sabia o que eu queria ser, tipo, valendo, assim, se eu ia tentar seguir música ou ilustração. E aí eu descobri, na verdade, que eu ia ser ilustrador e não músico, porque a minha relação com música, ela é muito mais do tipo, eu quero tocar o que eu quero, o que eu gosto. Uhum. Eu não seria, por exemplo, o guitarrista de uma banda de, sei lá, sertanejo, saca? Porque não é o Sim, estilo que eu curto. sim. Mas com ilustração eu fiz isso, tá ligado? Eu fiz ilustração de qualquer coisa que fosse necessário pra trabalhar, saca? Do tipo, tem que fazer cartilha, tem que fazer, sei lá, caricatura, tem que fazer qualquer coisa, beleza. Então, tipo, eu entendi, ilustração é minha profissão, é um negócio que eu faço pra ganhar dinheiro. E a música é um negócio que é hobby. E aí, mas eu acho que é igual você tava falando, do tipo, ter um hobby que também é criativo, mas só que não tem pressão nenhuma, é um jeito de, pra mim, aliviar um pouco da pressão da ilustração, sabe, aquela pressão de você ter que ser bom, você ter que sempre estar melhorando e ter fazer jus à confiança que as pessoas põem em você, saca? Sim. Não, com É, certeza. Bom, mas assim, falando até de atividades alternativas ao trabalho, né? Tu tinha comentado sobre o bate-papo ilustrado e até acho muito legal falar aqui novamente que o bate-papo ilustrado foi uma coisa que me influenciou muito, provavelmente influenciou muitas pessoas que estão ouvindo aqui e muitas pessoas que talvez venham a ouvir falar, quer dizer, ver sobre ele acabando essa conversa aqui. Eu queria entender assim uhum. como é que ele influenciou na tua carreira. Eu sei que talvez isso seja algo extenso e longo, mas por favor, toma teu tempo, porque eu sinto que pra ti, pra todo mundo que participou dessa comunidade que vocês criaram, isso foi uma coisa que realmente mudou a vida. Ah, sim, com certeza. Cara, o bate-papo ilustrado, pra mim, tipo, foi com certeza um divisor de águas, assim. Claro que foi um negócio que foi, tipo, gradual, né? Foi crescendo aos poucos. Mas
com certeza, se não fosse o Bate-Papo Ilustrado, a minha vida, carreira seria diferente, porque, tipo, pequenas coisas que a gente faz já dão um impacto grande. Aí quando você faz um projeto como esse, que se, tipo, a gente fez o canal e tal, entrevistou tem mais de 70 vídeos com entrevistas e tal, com outros artistas. Tem o grupo do Facebook, né, que, tipo, quando eu saí, já tava com mais de 40 mil pessoas. Uhum. É do tipo, é um impacto que, querendo ou não, é grande, né? A gente começou em 2014, numa época que não tinha outros canais em português, né? Fazendo Sim. esse tipo de conteúdo que a gente fazia, de entrevista e tal. Tava, tipo, muito incipiente ainda. Depois surgiram outros, surgiram o Iconic, a Revolution, o Brushwork Atelier também, tipo, fazendo bastante conteúdo legal. Mas é um negócio que com certeza impactou muito para mim, impactou muito para muita gente que não tinha uma referência e aí começou a entender que existia um mercado, que existiam artistas trabalhando no Brasil, que dava para viver disso. Eu já recebi muitos relatos de gente falando que conheceram artistas porque hoje que eles são fãs e tal, pelo bate-papo, né? Tipo, você vai ver lá a entrevista, fala, pô, gostei do trabalho dessa pessoa, vai procurar mais e entende que o que, que dá para fazer com ilustração, né? É muito maneiro. E aí, tipo, o projeto encerrou, né? Ano passado, porque, tipo, a gente do bate-papo, cada um já tinha seguido a sua vida, né? Tipo, Uhum. outras prioridades. O Doug, por exemplo, tá com a escola Arte Revide. O Lucas, ele foi morar na Suécia. Tipo, tá tocando a vida dele. O Matheus e o Afonso também, cada um cuidando da sua vida. Eu também, tipo, já não tava mais na mesma vibe. Queria focar mais na minha carreira só também. Uhum. Então, tipo, o projeto ele acabou desbandando por causa disso, assim. Tipo, na verdade, já tava acontecendo há muito tempo, né? E aí eu só falei, eu cheguei um momento e falei, pessoal, acho que a gente tem que pôr um ponto final aqui e falar, ó, não vai ter mais. Porque senão a gente fica sempre naquela pressão de, pô, tem que gravar, né? Mas só que aí, pô, a gente não consegue organizar todo mundo pra gravar, saca? Uhum. Isso até é uma coisa que fez eu pensar sobre esse podcast aqui, sobre ser só eu entrevistando as pessoas, porque quando começa a ter mais gente, realmente vira uma banda, literalmente, né? Tu tem que conciliar horários, tu tem que conciliar várias coisas. E sim, é legal gravar com mais pessoas, eventualmente talvez eu traga outras pessoas aqui pra fazer tipo uma mesa redonda, mas eu É. imagino que isso é um dos fatores mais estressantes assim em relação ao que vocês estavam tentando fazer ali, certo? Eu acho que o que era muito difícil do Bate-Papo Ilustrado, comparado com outros projetos, como a Iconic ou a Revolution, que tem a sala 1604 e tal, Uhum. que é do tipo, eles têm, querendo ou não, tem produtos associados ao projeto, né? Tinha o podcast da Unhide também, né? Querendo ou não, tá Uhum. relacionado a Light Farm, Unhide. A gente, tipo, não tinha nada para oferecer, do tipo, e não tinha essa pretensão também de monetizar, tanto que a gente nunca ganhou dinheiro nenhum, o bate-papo. Então é do tipo, como a gente não estava tentando vender curso nenhum, não estava tentando, sei lá, associar isso a uma outra coisa, e era uma parada mais, a gente vai reunir os amigos e papear, acabou ficando insustentável, né? Porque, tipo, com as pressões da vida adulta, de você ter que pagar contas e ter que dar prioridade para outras coisas, é difícil você colocar na frente um projeto que, a partir de um determinado momento, para mim já não estava trazendo muito, saca? Do tipo, Uhum. em termos de realização pessoal e tal, acho que tudo que eu tinha para falar eu já tinha falado, a partir de um determinado ponto. Sim. Mas É, eu acho importante que, tipo, surjam outros projetos, igual esse podcast, para, tipo, que essa discussão sobre o mercado e tal não morra, sabe? Eu achei importante que surjam outros projetos para isso. até tu falou assim, poxa, não tinha uma coisa associada, mas eu acho que se tu pensar de uma maneira um pouquinho mais ampla, o que estava associado, de certa maneira, era vocês, assim, porque eu imagino que isso
deu uma amplitude tanto para o trabalho de vocês como em questão de network, vocês conhecerem, serem conhecidos pelas pessoas, Ah, sim, botar um rosto no trabalho de vocês também, sabe? Saberem quem é o Leone, conseguirem claro. empatizar com a outra pessoa, sabe? Sim, sim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo, tipo, tudo que o bate-papo proporcionou pra mim, assim, em termos de conhecer gente e tal, poder ir em evento e falar com as pessoas frente a frente, assim, isso é muito gratificante. Mas, assim, em termos de carreira artística, de trabalho, a partir de determinado momento que começou a acontecer foi, tipo, começar a trabalhar mais para cliente estrangeiro, que do tipo, essas pessoas não têm a menor ideia que o bate-papo sequer existe, tá ligado? Sim. E aí você começa tipo, priorizar mais a parte de carreira, ter que fazer os freela e ter que fazer os corre, e aí começa a ficar curto o tempo, né, para fazer podcast e tal. Isso é verdade, assim. É uma coisa que tem que sempre levar em conta, assim. Realmente, eu imagino que a pressão mais ali, enfim, mais pro final tenha ficado Aham. meio complicada, né, nesse sentido, assim. Mas assim, vamos aproveitar e falar então aqui de um assunto que é bem atual, é um pouco polêmico, mas eu realmente gostaria de saber qual a tua opinião, assim, sobre inteligência artificial hoje em dia, principalmente porque, como tu trabalha como ilustrador, eu imagino que esse é um dos públicos que está sendo mais impactados nesse primeiro momento, assim. O que que tu acha sobre isso? Isso mudou alguma coisa no teu trabalho atualmente? Cara, eu tava até pouco tempo meio que ignorando esse assunto no sentido de não ficar muito assustado ou muito hypado com o negócio, saca? Do tipo assim, eu tava sabendo das coisas, mas só que tranquilo, assim. Ah, beleza, vou fazer o meu aqui e ficar de boa. E aí, um tempo atrás, que tipo, sei lá, de um ano e meio pra cá, que o negócio começou a realmente tipo, desenvolver mesmo. Porque até pouco tempo atrás era bem clara ainda a distinção, assim, né? O que que era IA, o que que não era. Aí teve um dia, alguns meses atrás, que eu abri o ArtStation, e aí às vezes eu olho a página principal, assim, e vou clicando em alguns projetos que eu gosto, tipo, pelo Uhum. thumbnail, para olhar com mais calma. E aí, cara, de tipo 10 projetos que eu cliquei, eu acho que 8 era IA. É. Aí bateu uma bad, assim, eu falei, cara, o que que tá acontecendo, né? Tipo, o que que tá virando o nosso universo, assim, tipo, nosso mundo das artes e também no mercado de trabalho mais de uma forma mais global, né? Tipo assim, eu sempre tive muito preocupação com o lance de quantas coisas são artificiais na internet. Em geral, assim, desde de muito antes, né? Tipo, tudo é tratado, tudo é photoshopado, tudo é fake, Sim. tá ligado? Isso já me incomoda há muito tempo. Mas agora com esse lance de inteligência artificial para emular foto, vídeo, voz, tudo, eu fico pensando o que que vai ser do nosso mundo daqui 10 anos, tá ligado? Tipo, o que que vai Uhum. ser o que que é verdade? Porque a gente já vive uma situação muito complexa, tipo, no Brasil e em outros países, com essa era da dita pós-verdade, né? Tipo, as Sim. pessoas elas criam bolhas que elas acreditam em determinadas coisas e não existem mais fatos, né? Só existem opiniões e tipo, dentro daquela bolha a opinião dela é a verdade, né? E aí com inteligência artificial e tudo mais, eu sinto que tudo isso vai piorar. E aí é difícil ter uma visão, sei lá, otimista, né, do futuro. E aí às vezes eu fico pensando se o mercado de arte, ilustração e tal, ele entrar em colapso, acontecer alguma coisa, tipo, e não ser mais viável o trabalho que eu faço hoje, o que que eu vou fazer da vida, saca? Fico Vira pensando nisso músico. às vezes. Ué, tá aí. Então, mas o lance é que do tipo, todas as indústrias criativas, elas estão sendo impactadas, né? Sim, Tanto que sim, tá rolando, por exemplo, no momento da gravação desse podcast, tá rolando uns protestos nos Estados Unidos lá dos escritores e atores e tal. sim. É, do tipo, todo mundo vai se impactar de alguma forma. Mas como é todo mundo impactado, não tem como. Por exemplo, se fosse só um problema dos ilustradores, cara, ninguém ia estar nem aí, tipo, a gente só ia Isso. se ferrar. Mas como tá todo mundo se ferrando junto, eu acho que
Alguma coisa vai acontecer, mas o mercado vai mexer, isso é fato, sim. Tipo, o mercado vai se mexer, não vai ser, as coisas não vão ficar estáveis. Então é difícil prever, né, o que vai ser dos próximos 5 ou 10 anos. Em 5 anos talvez ainda exista oportunidades para tipo ilustrador digital do jeito que eu faço as coisas, que não tem nenhum truque, é simplesmente pintar, não tem photobashing, não tem 3D, quase nada, não tem tipo truque nenhum, é só pintar e renderizar tudo na mão. Sim. Talvez isso seja tipo mercadologicamente inviável daqui a uns anos. Pode ser que tipo que as empresas queiram seja a pessoa que faz um render, sei lá, em 2 horas ao invés de 2 semanas, saca? Mas não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, do tipo, para as pessoas que ficam muito apavoradas e tal, eu entendo o apavoro, né, o medo, porque realmente eu acho que mudanças grandes vão acontecer. Mas ao mesmo tempo, para mim, pelo menos, eu sempre fui, tipo, me adaptando e vivendo a vida pouco a pouco, sem grandes planos muito para frente. Então, eu acho que no fim das contas é isso que eu vou fazer. Só vou seguir a minha vida. E se eventualmente um mercado que eu trabalho hoje não existir mais ou mudar e eu não poder me adaptar, eu vou fazer outra coisa. Nem que seja eu vou criar minhas galinhas aqui no quintal sei lá, começar a fazer marcenaria, sei lá. Vender uns ovinhos orgânicos. É. Mas, É. cara, legal isso aí que tu falou. Até nesse sentido, fez eu refletir agora sobre uma coisa que é muito comum falarem pra mim, principalmente a gente que tá procurando vaga, que o mercado sempre tem essa tendência de transformar o profissional num canivete, né? Digamos assim, o cara tem que Sim. saber arte digital, tem que saber 3D, daqui a pouco tem que saber animação. Eu já vi algumas vagas assim, que já estão pedindo umas coisas desse tipo. E isso é uma coisa que também tem muito a ver com. Eu acho que tu vai concordar comigo, que foi na época que a gente começou a trabalhar mais nesse mercado, que as pessoas que eram mais antigas naquela época, que eram os ilustradores mais tradicionais, que faziam coisas em, sei lá, no papel mesmo, assim, caneta nanquim, essas coisas, eles tiveram que se adaptar para o digital, assim. Os que não se adaptaram bem a isso, muitos deles, digamos assim, ficaram meio que para trás, assim. Então, existe É, essa evolução, né? do tipo, o que assusta no momento atual não é a questão da evolução do mercado, novas tecnologias e tal, é porque é uma mudança muito dramática, Sim, que é do concordo. tipo, eu acho que é uma mudança que a gente está vivendo que é muito difícil a gente comparar com alguma outra coisa, saca? Porque é uma quebra de paradigma maior, né? Do tipo, o que, que é um trabalho criativo? Se uma máquina consegue, com todas as polêmicas de banco de dados e tal, de como foi treinado os IAs, mas desconsiderando isso, considerando mesmo uma IA que é treinada com banco de imagens, tipo, de licença livre e tal, e coisas, e consiga fazer uma coisa que é tão boa ou melhor do que um ser humano consegue fazer, tipo, com muito mais agilidade, é muito difícil imaginar que isso não vá, em termos de mercado, acabar substituindo muitas pessoas, né? Eu falo pra galera que a figura do artista sempre vai existir, porque a gente, como ser humano, gosta de ver outros seres humanos fazendo as coisas. Uhum. Então, por exemplo, você vai no Instagram ou TikTok da vida, é comum você ver, sei lá, vídeo de pessoa tocando um instrumento, ou desenhando, que seja, fazendo um time-lapse de um desenho aqui. É um negócio mágico, assim, você vê uma pessoa fazendo uma coisa que você acha incrível. Essa figura vai continuar existindo. Mas em termos de mercado, o que grandes empresas vão procurar, ou às vezes até pequenos clientes e tal, porque não tem grandes orçamentos, vai ser difícil manter, tipo, as coisas estáveis do jeito que elas estão, em termos de mercado, né? Mas sobre isso eu fico pensando, por exemplo, que quando eu comecei, tipo, na hora que eu fiz faculdade e tal, basicamente o mercado do jeito que é hoje não existia. Do tipo, quem trabalhava com arte para games era basicamente, sei lá, in-house, em estúdios na gringa,
Uhum. Pouquíssima gente já fazia freelance, sabe, de casa, coisa assim. Então é do tipo, eu fico pensando que às vezes eu só consegui pegar a janela certa, saca? Se eu fosse 10 anos mais novo ou 20 anos mais novo, a situação já seria diferente, saca? Por exemplo, se eu tivesse hoje uns 15 anos, tá ligado? E pensando em trabalhar com isso. Eu não sei se daqui 10 anos, quando eu tivesse 25, por exemplo, as coisas seriam possíveis. Talvez não. Não da forma que são, né? Tipo, sempre vai ser possível, mas de outras formas. Aí é sempre uma questão pessoal, assim, do que quanto você quer se adaptar, o quanto você quer manter as coisas de um jeito mais, sei lá, tradicional, e como que isso vai se desenvolver, né? Como é que você vai conseguir aplicar isso? Uhum. Eu acho que assim, qualquer pessoa que diz que tem uma resposta exata do que, como é que vai ser o mundo daqui a alguns anos, em termos de desenvolvimento da tecnologia e mercado de trabalho, eu acho que a pessoa tá, tipo, ela pode estar prevendo uma coisa com base em informações e tal, mas é muito difícil de saber exatamente como vai se desenvolver, eu acho. Uhum. Isso é complicado, assim, porque ao mesmo tempo que tem essa questão da IA, que ela resolve as coisas muito rápidas e tu acaba tendo esses resultados que para algumas pessoas pode parecer muito eficiente e deveriam ser aplicados dentro de alguns cenários. Existe ainda a questão de que ainda vai ter alguém que vai ter que fazer essa curadoria, vai ter que entender o que ele está sendo visto, assim. Então, não querendo fazer uma previsão, mas uma coisa que eu lembro que eu ouvi muito tempo atrás, acho que foi o Anthony Jones falando, um, acho que era uma conversa do canal dele, que ele falou algo do tipo: ah, olha, imagina que no futuro a gente não desenha mais e a gente usa um capacete e a gente mentaliza Sim. as coisas, sabe? Tipo, eu mentalizo um coelho e daí eu boto esse capacete na minha avó e peço para ela mentalizar um coelho. Só que o meu coelho vai ficar melhor porque eu já desenhei o coelho, eu já entendi a anatomia do coelho e minha avó só sabe o que pictoricamente é um coelho, sabe? Sim, sim. Claro que essa figura, essa pessoa vai existir no mercado, vai ter sempre o curador ali, pelo menos, né? Tipo uma pessoa. Só que, por exemplo, digamos que você tem um projeto que você precisa de 10 imagens. Sei lá, pra dizer, entrar no mundo do card game, por exemplo, como eu faço. Do tipo Uhum, assim, cada imagem, digamos que sejam 100 imagens que você precisa produzir. Um artista demora uma semana para fazer uma imagem, tipo, bem feitinha, bonitinha, seguindo os processos, como elas são. E você, tipo, sei lá, você precisa de 100 imagens e o cara vai demorar uma semana, você vai demorar uma década, né, para fazer tudo. Você vai ter que ter um uhum, monte de gente trabalhando e a pessoa vai fazer, sei lá, quatro por mês. E aí, tipo, você vai precisar de um monte de artista, o orçamento é alto, você precisa pagar tudo isso e tal. Às vezes, com um treco que seja semi-automatizado, você vai ter, às vezes, um ou dois artistas produzindo muito mais imagens, porque, tipo, a máquina já cospe o negócio lá 80% pronto, você só precisa dar aquela finalizada, por exemplo. Né? Então, eu acho que o que pode acontecer com essa automação é diminuir os postos de trabalho. Vai continuar existindo, as pessoas que forem mais capacitadas, assim, tipo, com certeza vão continuar tendo sua função, mas acho que principalmente trampo mais básico pode ser que comece a minguar, saca? uhum. Não, eu concordo com essa questão de que realmente quando tu começa a ter essa automação, assim, tu sempre vai diminuir qualquer posto de trabalho. Eu acho que isso acontece em várias indústrias, assim. Mas uma coisa que tu comentou que eu achei interessante foi essa coisa, tipo, 80% vem pronto, mas esses 80% vem de um banco de dados, certo? E uma coisa Sim, que se comenta muito em programação é um fenômeno que acho que eles chamam de quebra de modelo, que é basicamente assim. Tu começa a meio que retroalimentar a coisa com coisas que foram produzidas pelo sim. banco de dados. E daí quando tu vê, a coisa virou meio que como é que eu vou dizer? Uma Um maçaroca, assim, Frankenstein, né? sabe? Não, É, não Frankenstein, mas tudo ficou muito igual, virou tipo muito homogêneo, entende? Porque tu não teve mais um input com personalidade que seria um ser humano, entende? Então, tipo, tua banco de dados tem menos coisas do que tem produzido. É uma coisa que o pessoal tem falado muito em relação, por exemplo, quando tu vai usar um Midjourney hoje em dia ou algo do tipo, que ele funciona diferente de quando ele funcionava no início. sim, sim. Não, e isso é uma parada preocupante mesmo sobre o futuro da informação, o futuro da
da internet mesmo, do tipo, se você começa a ter muito conteúdo que nem é, que já é gerado por inteligência artificial e você usa isso para treinar os próximos modelos, vai contaminando o banco de dados, né? Vai ficando um bagulho bizarro, tudo misturado, esquisito. É muito doido, assim. Eu sei que a gente tentou espremer um suco aqui do assunto, mas nem eu nem tu somos especialistas nisso, mas é interessante, sim, Sim. ver essa perspectiva, assim, para justamente falar e abrir um pouco mais sobre esse tipo de assunto que não adianta a gente querer ficar evitando ele. Volta e meia, cada vez mais vai aparecer, assim, nesse tipo de conversa. Mas, assim, vamos falar de coisa um pouquinho mais light, né? Falar um pouquinho, uma coisa que cause menos ansiedade aqui. Eu vou fazer aqui então agora a minha sessão bate-bola. Tu já participou dela uma vez. Talvez tu responda as mesmas coisas. Não vale colar, tá bom? Não vale olhar a tua entrevista anterior. Sim. Mas basicamente, bom, tu já sabe como é que funciona, né? Aí eu pergunto uma coisa, tu responde o que vem à tua mente, assim, o que tu acha mais legal. Tu tá pronto pra começar? Bora. Tá bom, então vamos lá. Me diz um filme. Filme. Ah, é... Caraca. Nessas horas você fica, pô, eu vou dar uma resposta inteligente, né? Eu vou de Princesa Mononoke. Mas é um bom filme. Bom, me dá uma música, então. Uma música. Vamos ver. Eu puxei da memória uma música que eu gostava quando era moleque, dos anos 2000, assim. Eu gosto da Tomorrow Comes Today, do Gorillaz. É, muito boa essa Primeiro música. álbum. Uhum. Um lugar. Lugar, é minha casa. Boa, boa. Uma cor. Cor, eu tava numa fase do roxo. Quase tudo era roxo uns anos atrás. Ainda tô um pouco. Pode ser roxo. Uma comida. Comida? Soba. Soba é um prato típico de Okinawa, que tem uma comunidade grande de Okinawa aqui em Campo Grande. E é capital do soba em Campo Grande. E no Brasil, no caso, né? Campo Não Grande é sabia. capital do soba. Mas. É. A gente tem até um monumento soba gigante. Sério? Eu vou procurar Tem. depois no Google ali pra já. Me diz um jogo. Jogo? Legend of Zelda, com certeza. A Ah, bom. série inteira. Se for escolher um só, eu vou de Breath of the Wild, porque é muito bom. Massa. Um esporte. Esporte. Cara, acho que eu vou do bom e velho futebol mesmo. Porque, assim, eu não sou muito de praticar esportes, nem de assistir, mas uma parada que me pega ainda é assistir, tipo, Copa do Mundo, umas paradas assim. Por exemplo, tá rolando a Copa Feminina agora e eu tô Uhum. tentando assistir o máximo possível. Eu gosto do clima de Copa do Mundo. Uhum. Uma pessoa. Pessoa? Pô, É. minha esposa, não posso falar outra pessoa, né? Minha Oh. esposa, com certeza. A gente tá junto há quase 16 anos já. E do tipo, eu já falei isso pra ela, ela sabe disso. Tipo, eu não seria nada do que eu sou hoje sem ela, com certeza. Porque, tipo, metade da minha vida quase a gente passou junto. Então, tipo, a gente se influenciou muito, né? Um pelo outro, com certeza. Uhum. Ah, massa, cara. Bom, última do bate-bola. Uma arte tua. Eu vou falar uma arte que eu fiz do Curupira em 2014. Que do tipo, ela tem a tela na minha parede aqui. Que é do tipo. Eu acho que é um dos momentos depois que eu saí do jogo que eu trabalhava, Card Game Game of Kings, que eu, tipo, testei jogar tudo que eu sabia, assim, no papel pra ver que ponto que eu tava. Eu acho que pra mim foi bastante importante, assim, essa arte. Eu lembro dela até hoje. É É, isso. eu conheço ela também. Muito boa, por sinal. Bom, e assim, cara, pergunta final aqui, fazendo mais uma reflexão aqui, seria mais sobre se tu pudesse, digamos assim, entrar lá num DeLorean ali de Volta para o Futuro e voltar no tempo, enfim,
Uhum. e voltar, digamos assim, uns 10 anos. Não, talvez um pouquinho mais, né? Vamos ser legal, assim. Vamos botar uns 15 anos atrás, lá quando tu estava começando. O que que tu diria pro Leonezinho lá de 15 anos atrás? Hum. Eu acho que. Eu não sei, assim, eu não sei se eu faria, por exemplo, alguma coisa diferente do que eu fiz necessariamente. Eu acho que eu só ia tentar dizer pra mim mesmo, pô, até calma, paciência que as coisas vão dar certo, saca? Só continua que vai dar bom. Boa. Bom, cara, eu queria te agradecer a tua presença aqui e eu quero deixar esse espaço agora para tu querer comentar qualquer coisa divulgando tua pessoa, redes sociais, algum curso que tu esteja dando, alguma coisa do tipo, por favor, fica à vontade. Bom, eu agradeço o convite, valeu, mano, por ter essa oportunidade aqui. No caso, eu não sei qual que vai ser o número desse programa, mas o projeto está começando. Eu espero Uhum. que cresça bastante ainda. Acho que esse aqui é o E número 4. Não sei, vou ver depois. tem que ver. Aí, no caso, se alguém quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia, é só me achar nas redes sociais, em todos os lugares. Eu sou Leone Arte, com E no final, Arte normal. E aí é só chegar, trocar uma ideia. Eu tenho ficado bastante online no Discord, no server da Moon Colony. A Moon Colony tem um server aberto que o pessoal fica na sala lá conversando. É em inglês. Eu acho que é um bom exercício, inclusive, para quem está querendo entrar no mercado e tal, e quiser treinar um pouquinho do inglês. Uhum. Entra lá, troca ideia com a gente fica lá desenhando junto e tal. E é isso. Acha nas redes sociais por Leone Art e no Discord da Moon Colony. É isso. Valeu então, Leone. Obrigadão, cara. Valeu, que agradeço. Grande abraço, pessoal. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais do processo de concept art, principalmente sobre o processo de cenários, eu tenho um curso na High School chamado Cenários Detalhados em 3D e 2D. Esse curso vocês podem adquirir ele de maneira avulsa ou vocês podem fazer a inscrição mensal, semestral, enfim, dos planos que tem dentro da High School. Eu recomendo essa segunda opção porque, além de ter acesso ao meu curso, vocês vão ter acesso a vários outros cursos que tem naquela plataforma, que é basicamente uma Netflix de cursos digitais. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!